Ela construiu um lar com as próprias mãos. Ele destruiu tudo em um fim de tarde. A chuva apagou as marcas das lágrimas, mas não apagou o que ele perdeu para sempre. Adriano estava sentado na cozinha escura, olhando para uma xícara de café já fria. A casa estava em silêncio. Nenhum cheiro de comida, nenhuma música baixinha vindo do corredor, nenhum barulho de panela, nenhum passo familiar no piso de madeira. Apenas o vazio. Ele pegou o celular com a mão que tremia levemente. Não de frio, mas de algo que ele ainda não sabia nomear. A tela acendeu. E lá estava ela. Uma foto. Beatriz. Sorrindo de um jeito que ele não via há anos. Com os cabelos soltos, os olhos brilhando, segurando uma taça em algum evento que ele desconhecia completamente. Do lado dela, um homem elegante que sorria na direção dela com admiração evidente. Adriano ficou olhando para aquela imagem por um longo tempo. E então, pela primeira vez em meses, sentiu o chão afundar sob seus pés. Semanas antes. A casa era bonita demais para abrigar tanta mentira. Era uma residência ampla, num bairro tranquilo de Campinas, com um jardim bem cuidado, cheiro de café pela manhã e luz entrando pelas janelas de um jeito que fazia tudo parecer perfeito por fora. Beatriz havia escolhido cada detalhe daquele lar. Cada quadro na parede, cada planta no corredor, cada toalha dobrada com cuidado na prateleira do banheiro. Ela tinha 42 anos e havia passado os últimos 15 deles construindo aquele mundo com as próprias mãos. Antes do casamento, Beatriz tinha uma carreira promissora como administradora numa empresa de médio porte no centro da cidade. Era competente, reconhecida, requisitada. Mas quando Adriano pediu que ela se dedicasse ao lar, "Você não precisa trabalhar, eu cuido de tudo", ela acreditou. Abriu mão da carreira, das amizades do trabalho, das reuniões, das metas, dos pequenos triunfos diários que faziam ela se sentir inteira. Acreditou no amor. E durante muitos anos, aquilo foi suficiente. Mas naquela tarde, enquanto dobrava roupas no quarto, Beatriz ouviu o celular de Adriano vibrar pela terceira vez em 10 minutos. Ele estava no banheiro. A tela ficou à mostra na cama. Ela não queria ver, mas o nome apareceu grande, claro, sem cerimônia nenhuma. Gabi Beatriz ficou parada. A roupa que ela dobrava escorregou das mãos e caiu no chão. Ela olhou para aquele coração na tela, como se ele tivesse saído de dentro do peito dela e pousado ali, em cima da cama que ela arrumava toda manhã com capricho de quem ainda acreditava que detalhes importavam. Quando Adriano saiu do banheiro e encontrou a expressão dela, não sentiu culpa, sentiu raiva. "Você ficou mexendo no meu celular?" A voz dele saiu afiada, acusatória. "Eu não mexi em nada", Beatriz respondeu baixinho. Ele vibrou, o nome apareceu. "Você não tem nada com isso." 3 palavras. 3 palavras que valem mais do que 15 anos. Beatriz olhou para ele durante um longo silêncio. Procurou no rosto dele alguma coisa. Embaraço, remorso, o mínimo sinal de que aquele homem ainda se lembrava de quem ela era. Não encontrou nada. "Quanto tempo?" ela perguntou. Adriano não respondeu de imediato. Pegou o celular, guardou no bolso e ficou de costas para ela, olhando pela janela do quarto para o jardim lá embaixo. O mesmo jardim que ela regava toda manhã enquanto ele dormia. "Isso não muda nada", ele disse por fim. "Muda tudo", ela respondeu, e a voz não tremeu. Ele se virou. E pela primeira vez em muito tempo, Adriano olhou de verdade para Beatriz. Não como alguém que estava ali, presente, esperando, mas como um obstáculo. O que aconteceu nos dias seguintes foi pior do que qualquer confronto. Foi o silêncio. Adriano passou a chegar tarde, a dormir virado para o outro lado, a responder em monossílabos. Beatriz continuou acordando cedo, fazendo o café, deixando o almoço pronto, regando as plantas. Não porque estava resignada, mas porque precisava de tempo para pensar, para entender o tamanho do buraco que havia se aberto sob seus pés. Foi a vizinha Conceição, 60 e poucos anos, aposentada, que percebeu primeiro. Conceição morava do outro lado da rua havia mais de 20 anos e conhecia aquela casa como a palma da mão. Conhecia o barulho das janelas abrindo de manhã, o cheiro de bolo nos fins de semana, o som de Beatriz cantarolando enquanto varria a calçada.
e havia semanas que não ouvia nada disso. Numa tarde, ela atravessou a rua e bateu na porta. Beatriz abriu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Tá tudo bem com você, minha filha?" Conceição perguntou direto. Beatriz abriu a boca para dizer que sim, e não conseguiu. As duas ficaram sentadas na varanda por quase 2 horas. Beatriz falou pouco, mas o suficiente para que Conceição entendesse. A velha senhora segurou a mão dela. Não disse que ia ficar tudo bem, porque não sabia se ia, e apenas disse: "Você é mais forte do que imagina." Sempre foi. Beatriz olhou para o jardim, para as flores que ela havia plantado no primeiro ano de casamento, que cresceram, floresceram, sobreviveram a secas e tempestades, e continuavam ali, firmes, sem que ninguém precisasse pedir permissão para existirem. Ela não respondeu, mas algo mudou naquele olhar. O fim de tarde em que tudo desmoronou chegou sem aviso. Beatriz estava na cozinha quando ouviu a porta se abrir. Adriano entrou. E não veio sozinho. Gabriela tinha 30 e poucos anos, sorriso fácil e uma segurança que vinha de nunca ter precisado conquistar nada por mérito próprio. Entrou na casa de Beatriz como quem entra num lugar que já considera seu. Olhou para os quadros nas paredes, para os vasos de flores, para a mesa posta, e não demonstrou nenhum desconforto. Beatriz ficou parada no meio da cozinha. Adriano jogou as chaves na bancada, a mesma bancada que ela limpava todo dia, e disse, sem rodeios, sem cerimônia, sem a menor consideração por 15 anos de vida compartilhada: "Beatriz, você precisa ir embora. Esta casa é minha. Você tem 1 hora para pegar suas coisas." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter forma. Beatriz olhou para ele. Depois olhou para Gabriela, que ficou encostada na parede da sala, observando tudo com uma curiosidade que não tinha nada de constrangida. "Você está me expulsando da minha própria casa", Beatriz disse. Não foi uma pergunta. "Da minha casa", Adriano corrigiu. "Seu nome não está em nenhum papel." E era verdade. Beatriz nunca havia questionado isso. Nunca havia pedido que seu nome fosse incluído na escritura. Nunca havia guardado dinheiro separado. Nunca havia desconfiado que precisaria se proteger do homem que havia jurado protegê-la. Essa foi a facada mais funda. Não a traição, não a amante parada na sala, mas descobrir que em 15 anos de entrega total, ela não havia construído nenhuma segurança para si mesma. Havia construído tudo para ele. Ela foi para o quarto, abriu a mala. Começou a dobrar as roupas com o mesmo cuidado de sempre. Porque algumas coisas a gente faz no automático quando o coração está partido demais para pensar. Foi quando Thor entrou no quarto. O Golden Retriever da família tinha 7 anos e havia chegado ainda filhote, num Natal que Adriano havia dado de presente para ela. Thor dormia aos pés da cama, ficava do lado dela quando ela estava doente e corria para a porta toda vez que ela chegava em casa, mesmo quando ela só havia saído para comprar pão. O cachorro entrou, olhou para a mala aberta e começou a choramingar baixinho. Beatriz parou o que estava fazendo. Ajoelhou no chão, abraçou o cachorro com as 2 mãos e, finalmente, ali, escondida do mundo, deixou as lágrimas escorrerem. Não foram lágrimas de fraqueza, foram lágrimas de despedida. Ela ficou assim por alguns minutos. Depois se levantou, terminou de arrumar a mala e saiu do quarto com a cabeça erguida. Adriano estava na sala. Gabriela tinha ido para a cozinha de Beatriz, e estava abrindo a geladeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. Beatriz passou pela sala sem olhar para nenhum dos dois. Caminhou até a porta. Abriu. A chuva tinha começado. Ela desceu os degraus da varanda com a mala na mão. Thor a seguiu até o jardim e ficou parado ao lado dela, o focinho encostado na perna dela, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Thor ficou parado no jardim enquanto ela partia. Ele nunca mais correu até a porta quando Adriano chegava. Adriano foi até a porta, apontou para a rua. Disse alguma coisa que ela não ouviu direito. A chuva, o coração batendo forte, a cabeça já em outro lugar. Beatriz virou o rosto para ele uma última vez. E disse a frase que Adriano carregaria pelo resto da vida. "Você não está me expulsando de uma casa. Você está se expulsando de uma vida." Depois virou as costas.
e caminhou para dentro da chuva com uma dignidade que nenhuma tempestade conseguiria apagar. A chuva não parou naquela noite. Beatriz estava sentada num banco de praça a alguns quarteirões de casa, da casa que havia deixado de ser sua num único fim de tarde, com a mala entre os pés e o cabelo encharcado colado no rosto. Não havia planejado para onde ir. Por 15 anos, ela havia planejado tudo para todos, e naquele momento, pela primeira vez, não tinha absolutamente nada planejado para si mesma. Um carro passou devagar, depois outro. Ninguém parou. O celular vibrou. Era Conceição. Beatriz, cadê você? Eu vi você saindo com a mala. Onde você está? Ela quis dizer que estava bem, que não precisava de nada, que ia se virar. Mas a boca não formou nenhuma dessas mentiras. Deu o endereço da praça. 10 minutos depois, o carro velho de Conceição parou na calçada. A vizinha desceu sem guarda-chuva, atravessou a chuva sem se importar, sentou no banco ao lado de Beatriz e ficou em silêncio por um instante. Depois disse apenas: "Vem, tem sopa quente lá em casa." E foi assim que Beatriz passou a primeira noite. No quarto de hóspedes de Conceição, que cheirava a lavanda e tinha uma colcha de retalhos que a vizinha havia costurado à mão, deitada de olhos abertos no escuro, ouvindo a chuva bater na janela e fazendo as contas da própria vida. O resultado era desolador. Sem renda, sem nome na escritura, sem conta bancária própria, sem carteira de trabalho ativa há 15 anos, 42 anos de idade e uma mala com roupas dobradas com cuidado, porque algumas coisas a gente não perde nem quando perde tudo. Mas havia algo que Adriano não havia conseguido levar: a cabeça dela. Nos dias que se seguiram, Beatriz ficou na casa de Conceição e usou o tempo que tinha. E era muito, porque não tinha mais nada para administrar que não fosse a própria vida, para pensar com clareza. Ela abriu um caderno velho que Conceição lhe deu e começou a escrever. Não um diário, não desabafos, um plano. Do lado esquerdo da página, o que ela tinha. Do lado direito, o que ela precisava. Do lado esquerdo estava escasso, mas não estava vazio. Ela tinha formação em administração, ainda que desatualizada. Tinha 15 anos de gestão doméstica de alto nível, orçamentos, fornecedores, agendamentos, controle de gastos, resolução de conflitos, organização de agenda. Tinha disciplina, tinha atenção a detalhes, tinha a capacidade de fazer funcionar o que estava quebrado. Tinha, acima de tudo, a frase que havia dito na porta de casa enquanto a chuva caía. Aquela frase havia saído de algum lugar dentro dela que ainda não havia sido destruído. E era desse lugar que ela precisava partir. A primeira providência foi jurídica. Conceição conhecia uma advogada, doutora Sandra, experiente, direta, do tipo que não desperdiça palavras, que atendia num escritório simples no centro da cidade. Beatriz foi até lá com o caderno debaixo do braço e contou tudo. Doutora Sandra ouviu sem interromper. Depois olhou para Beatriz por um momento longo e disse: "Você não tem o nome na escritura, mas tem 15 anos de contribuição comprovável para aquele patrimônio. Isso vale muito na justiça. Não vou prometer milagres, mas vou prometer honestidade." Beatriz assinou o contrato de representação com a mão firme. Era a primeira assinatura em anos que ela dava em nome de si mesma. A segunda providência foi emprego. Ela passou dias atualizando o currículo, pesquisando o mercado, entendendo o que havia mudado em 15 anos. E havia mudado muita coisa. As ferramentas eram outras. Os processos eram outros. O ritmo era outro. Mas a capacidade dela não havia sumido. Estava apenas adormecida. Ela se candidatou a uma vaga de assistente administrativa numa empresa de médio porte chamada Grupo Veritas, que havia aberto o processo seletivo para a recolocação profissional de mulheres acima de 40 anos. Era uma iniciativa nova, ainda tímida, mas existia. A entrevista foi conduzida por uma gerente de RH chamada Patrícia, jovem, objetiva, com um olhar que avaliava sem julgar. "Você ficou 15 anos fora do mercado", Patrícia disse, olhando para o currículo. "Por que devo apostar em você?" Beatriz não desviou o olhar. "Porque em 15 anos eu administrei uma casa inteira. Geri orçamentos, coordenei reformas, organizei eventos, resolvi crises sem perder a compostura
E ainda mantive tudo funcionando sem que ninguém percebesse o quanto era difícil. Se isso não é experiência, eu não sei o que é. Patrícia ficou em silêncio por um segundo. Depois anotou algo no papel. 3 dias depois, Beatriz recebeu o telefonema. Estava contratada. O primeiro dia de trabalho foi avassalador. Não pela dificuldade, mas pela sensação. Beatriz chegou cedo, encontrou a mesa que seria dela, colocou um pequeno caderno de anotações ao lado do teclado e ficou parada por um instante, olhando para aquele espaço simples, como se fosse o lugar mais importante do mundo. Porque era dela. Os colegas foram chegando. Havia uma equipe pequena, ambiente tranquilo, pessoas que não sabiam nada sobre ela, e isso era libertador. Ali, ela não era a esposa de ninguém. Não era a mulher que havia sido expulsa de casa. Era apenas Beatriz, nova contratada, administradora. Foi nesse primeiro dia que ela conheceu Rafael. Ele trabalhava no setor financeiro do Grupo Veritas, tinha 46 anos, era viúvo e tinha o tipo de presença que não precisava de volume para ser notada. Calmo, atento, do tipo que escuta de verdade quando alguém fala. O encontro foi simples. Ela estava procurando a sala de reuniões e virou no corredor errado. Ele estava saindo justamente daquela sala e, em vez de apontar o caminho, simplesmente disse: "Eu te levo. É fácil se perder aqui nas primeiras semanas." Caminhou ao lado dela, não na frente, ao lado. Beatriz notou isso. Não disse nada, mas notou. As semanas que se seguiram foram as mais exigentes que ela havia vivido em muito tempo, e as mais vivas. Beatriz acordava cedo, ia ao trabalho, aprendia o que não sabia, aplicava o que sabia e voltava para o quarto de Conceição com um cansaço diferente de qualquer outro que havia sentido. Era o cansaço de quem construiu algo, não de quem apenas sobreviveu ao dia. Ela começou a fazer um curso de atualização profissional à noite, numa escola chamada Instituto Avançar, 2 vezes por semana, depois do expediente. Chegava tarde, jantava o que Conceição deixava guardado e estudava até a hora em que os olhos começavam a fechar sozinhos. Não havia espaço para autopiedade naquele calendário, e era isso que ela precisava. Com o primeiro salário, ela abriu uma conta bancária no próprio nome. Ficou um bom tempo olhando para o extrato quase vazio na tela do celular. Mas era um extrato com o nome dela, só dela. Chorou ali, no caixa eletrônico da agência, com as pessoas passando ao redor sem imaginar o tamanho daquele momento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Adriano descobria o que havia trazido para dentro de casa. Gabriela acordava tarde, deixava a cozinha bagunçada. Não sabia, ou não queria saber, onde ficavam as coisas, como funcionava a lavanderia, o que precisava ser reposto na despensa. Coisas que simplesmente aconteciam quando Beatriz estava lá, porque ela fazia acontecer, sem barulho, sem crédito, sem que ninguém percebesse o trabalho invisível por trás de cada detalhe. A primeira vez que Adriano chegou em casa e não encontrou o jantar, achou que era um dia ruim. Na segunda vez, reclamou. Gabriela encolheu os ombros. "Você não me avisou que queria jantar pronto." Adriano ficou olhando para ela como se ela tivesse dito algo em outro idioma. Com Beatriz, ele nunca havia precisado avisar. Numa tarde, Rafael bateu levemente na divisória da mesa de Beatriz. "Você esqueceu o casaco na sala de reuniões," ele disse, estendendo o casaco com cuidado, como se fosse algo precioso. Era um gesto pequeno, mas Beatriz não conseguia lembrar a última vez que alguém havia feito um gesto pequeno por ela. "Obrigada," ela disse. "De nada," ele respondeu. E antes de ir, acrescentou. "O relatório que você entregou hoje estava muito bom," Patrícia comentou. Ele foi embora antes que ela pudesse responder. Beatriz ficou olhando para o casaco nas mãos por um segundo, e então, quase sem perceber, sorriu. Não o sorriso de quem está bem, o sorriso de quem está começando a ficar. A transformação de Beatriz não foi instantânea, não foi cinematográfica, não aconteceu numa virada de página. Aconteceu em camadas, na forma como ela passou a andar, com mais espaço, menos pressa de se encolher. Na forma como passou a falar nas reuniões, com opinião, com dados, sem pedir licença para existir.
na forma como passou a se olhar no espelho, não procurando defeitos, mas reconhecendo alguém que havia passado por fogo e não havia virado cinza. Conceição percebeu primeiro, como sempre. Numa manhã, quando Beatriz saiu de casa para o trabalho, a vizinha ficou parada na porta observando e murmurou para si mesma, com os olhos marejados: é ela voltando. Existe um tipo de silêncio que só quem já perdeu tudo conhece. Não é o silêncio da paz. É o silêncio de quando o barulho da vida que você tinha some de uma vez. E você fica parada no meio do nada, percebendo que o vento ainda sopra, o mundo ainda gira, e você ainda está de pé, mesmo sem entender direito como. Beatriz conhecia esse silêncio, mas estava aprendendo a transformá-lo em combustível. Naquela manhã, ela acordou antes do alarme. Ficou deitada por alguns segundos, olhando para o teto do quarto de Conceição, para a colcha de retalhos que a cobria, para a janela por onde entrava uma luz ainda tímida. E então levantou. Não porque precisava, porque queria. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela estava descobrindo isso todos os dias. Durante 15 anos, ela havia acordado porque precisava, porque o café precisava estar pronto, porque a casa precisava estar em ordem, porque a vida de outro alguém precisava funcionar. Agora ela acordava para si mesma. E isso, por menor que parecesse, era uma revolução silenciosa acontecendo dentro do peito dela toda manhã. Alguns meses depois, no Grupo Veritas, Beatriz havia deixado de ser a nova contratada. Sem que ninguém decretasse, sem que houvesse uma reunião ou um anúncio, ela havia simplesmente se tornado a pessoa que resolvia o que precisava ser resolvido. Quando havia um prazo impossível, era ela quem reorganizava os processos. Quando havia um conflito entre setores, era ela quem encontrava o caminho do meio. Quando alguém não sabia onde estava determinado documento ou procedimento, a resposta invariavelmente terminava com: pergunta para a Beatriz. E Beatriz respondia. Sempre. Com calma, com precisão, com aquela competência serena de quem passou anos gerenciando o caos nos bastidores sem que ninguém percebesse. Patrícia percebeu isso antes de todo mundo. Numa tarde, chamou Beatriz para uma conversa rápida na sala dela. Quero te propor uma mudança de função, disse direto ao ponto. Não é promoção formal ainda, mas é reconhecimento. Você passaria a coordenar a equipe administrativa. Mais responsabilidade, ajuste de salário e uma chance real de crescimento aqui dentro. Beatriz ouviu tudo. Depois perguntou: posso ter um dia para pensar? Patrícia sorriu. Pode. Mas entre nós, você já sabe a resposta. Beatriz saiu da sala tentando manter o passo normal. Mas quando dobrou o corredor e ficou sozinha por um instante, encostou na parede, fechou os olhos e respirou fundo. 15 anos. Por 15 anos ela havia gerenciado a vida de outra pessoa. Havia colocado o talento dela a serviço de um lar que, no fim, não era nem seu. E agora, em poucos meses, o mercado havia enxergado o que Adriano nunca quis ver. Ela valia muito. Sempre havia valido. Ela ficou parada naquele corredor por mais alguns segundos. Deixou a emoção passar pelo corpo sem tentar controlar. O aperto no peito, o formigamento nos olhos, a respiração que queria sair trêmula, mas saiu firme. Depois, endireitou os ombros. Guardou tudo aquilo dentro de um lugar só dela. E voltou para a mesa com o mesmo passo de sempre. No dia seguinte, disse sim para Patrícia. Rafael estava encostado na bancada da copa quando ela entrou para pegar água. Ele estava lendo alguma coisa no celular e levantou os olhos quando a ouviu entrar. Havia algo naquele olhar que Beatriz ainda estava aprendendo a receber. Uma atenção tranquila, sem urgência, sem segunda intenção aparente. O tipo de olhar que não pede nada enquanto olha. Você parece diferente hoje, ele disse. Diferente como? Ele inclinou levemente a cabeça pensando. Como alguém que acabou de lembrar de algo importante sobre si mesma. Beatriz ficou parada com o copo d'água na mão. Patrícia me ofereceu uma promoção, ela disse, sem saber bem por que estava contando aquilo para ele. E você vai aceitar? Sim. Bom, ele respondeu simplesmente. Sem elogios exagerados, sem surpresa performática. Apenas bom, dito com a convicção de quem sempre soube que aquela era a resposta certa. Ele voltou para a leitura.
Beatriz tomou a água e saiu da copa, sentindo que havia algo raro naquele homem. Algo que ela demorou alguns segundos para identificar. Ele a tratava como alguém capaz, não como alguém que precisava de ajuda, não como alguém que merecia pena, como alguém capaz. E ponto. Sem condescendência disfarçada de gentileza. Sem elogios que carregavam dentro deles uma surpresa implícita. A surpresa de quem não esperava que ela fosse tão boa assim. Rafael simplesmente a via, e o que via, respeitava. Ela não sabia há quanto tempo não se sentia assim. Do outro lado da cidade, Adriano chegou em casa às 7 da noite e encontrou a pia cheia de louça. Não era a primeira vez. Havia se tornado o padrão. Gabriela estava deitada no sofá com o celular na mão, assistindo a algum vídeo com o som alto. Nem levantou os olhos quando ele entrou. "Você não lavou a louça?" ele disse. "Estava cansada. Você não trabalha. Fica me cobrando então." Ela respondeu, e o tom não tinha defesa nem culpa. Era indiferença pura. A indiferença de quem nunca precisou se esforçar para ter o que queria, e por isso não sabia o valor de nada. Adriano foi para a cozinha, abriu a geladeira e encontrou praticamente nada. Uma embalagem de frios pela metade, 2 iogurtes e uma garrafa de suco quase vazia. Com Beatriz, a geladeira estava sempre abastecida. Havia sempre algo pronto. Sempre algo que cheirava bem quando ele entrava em casa. Sempre a sensação de que alguém havia pensado nele antes mesmo de ele chegar. Não era mágica. Era dedicação. Era o trabalho invisível de uma mulher que havia colocado a vida dela inteira a serviço daquele lar, e que ele havia descartado como se fosse descartável. Ele fechou a geladeira com mais força do que pretendia. Gabriela nem se mexeu no sofá. Adriano ficou parado no meio da cozinha escura, a mesma cozinha que Beatriz havia deixado imaculada na tarde em que saiu. E pela primeira vez desde que havia pedido que ela fosse embora, sentiu algo diferente do alívio que havia imaginado sentir. Sentiu falta. Não de Beatriz como pessoa. Ainda não havia chegado lá, ainda tinha orgulho demais para isso. Mas de tudo que ela representava. Da ordem, do cuidado, do lar que existia quando ela estava. Daquele cheiro específico que a casa tinha. De limpeza, de cozinha, de alguém que se importava. Agora a casa cheirava a nada. Ele tentou afastar o pensamento. Pegou o celular e pediu comida por aplicativo. Enquanto esperava, ficou olhando para o jardim pela janela da cozinha. As flores de Beatriz ainda estavam lá. Ela havia ido embora havia semanas, mas as plantas ainda cresciam, ainda floresciam, ainda enchiam de cor aquele jardim, porque ela havia cuidado delas com tanto esmero que continuavam vivas mesmo sem ela. Adriano olhou para aquelas flores por um longo tempo. Pensou em regar, mas não fez isso. Não porque estava ocupado, mas porque regar as flores de Beatriz seria admitir algo que ele ainda não estava pronto para admitir. Meses depois, foi num evento corporativo do Grupo Veritas que o mundo de Beatriz mudou de tamanho. A empresa realizava encontros periódicos com parceiros e clientes num espaço elegante no centro da cidade. Patrícia havia convidado Beatriz para participar como parte da equipe de coordenação. Uma responsabilidade nova, um ambiente novo, um teste silencioso de como ela se saía fora da rotina do escritório. Ela se saiu extraordinariamente bem. Circulou pelo evento com naturalidade. Resolveu 2 imprevistos antes que virassem problema. Conversou com clientes com a fluência de quem havia passado anos gerenciando situações sociais complexas. Cada jantar que havia organizado para Adriano, cada recepção que havia estruturado nos bastidores sem que ninguém soubesse que era ela quem segurava tudo, havia sido treinamento para aquele momento. Só que agora, o crédito era dela. O reconhecimento era dela. O sorriso de satisfação no final da noite, esse também era dela. Mas o que ninguém havia previsto era o quanto ela estava diferente. Não era apenas competência, era presença. Havia algo em Beatriz naquela noite, na forma como ela se movia, como escolhia as palavras, como ouvia as pessoas com uma atenção que fazia cada interlocutor sentir que era a pessoa mais importante da sala, que chamava a atenção de um jeito que ela mesma ainda não havia percebido.
Rafael estava no evento representando o setor financeiro. Em determinado momento, ficou parado a alguns metros, observando ela conduzir uma conversa com 3 diretores de empresas parceiras. Os 3 estavam inclinados levemente na direção dela, completamente absortos no que ela dizia. Ele sorriu para si mesmo. Depois foi até ela quando o grupo se dispersou. Você dominou a sala. Ele disse, baixinho, só para ela ouvir. Eu só conversei. É exatamente isso, ele respondeu. Algumas pessoas conversam e ninguém lembra. Você conversa e ninguém esquece. Beatriz olhou para ele e pela primeira vez desde que havia saído daquela casa na chuva, sentiu algo que não era apenas força. Era algo mais suave do que força. Algo que havia ficado guardado por muito tempo num lugar que ela havia esquecido que existia. Eles ficaram conversando até o evento acabar. Descobriram que os 2 gostavam do mesmo tipo de filme, que os 2 tinham o hábito de ler antes de dormir, que os 2 preferiam o silêncio de uma praça ao barulho de um bar. Eram conversas simples, mas eram conversas reais, sem performance, sem necessidade de impressionar, sem o peso de uma vida inteira de expectativas não ditas. Quando o evento terminou e o pessoal foi saindo, Rafael caminhou com ela até o estacionamento. Antes de se despedir, perguntou, você toparia tomar um café no fim de semana? Sem compromisso. Só café. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Não de hesitação, de cuidado. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela conhecia bem essa diferença. Topo, ela disse. Rafael assentiu. Sem comemoração exagerada. Sem sorrisão largo. Apenas um aceno tranquilo como se a resposta fosse justa. Não uma vitória, mas algo justo. Como se ele soubesse que ela merecia ser tratada com cuidado e estivesse disposto a oferecer exatamente isso. Ela foi para o carro de Conceição, que havia insistido em buscá-la, e quando entrou no banco do passageiro, a vizinha olhou para o rosto dela e disse, o que foi isso? O quê? Esse brilho todo no seu rosto. Beatriz riu. De verdade. Com o peito aberto, sem esforço, sem fingimento. O tipo de riso que não precisa de motivo grande para existir. Só precisa de um coração que finalmente está começando a se sentir seguro de novo. E Conceição riu junto, sem precisar saber mais nada. Porque algumas coisas uma mulher reconhece no rosto da outra, sem precisar de explicação. O café do fim de semana aconteceu numa padaria chamada Grão de Origem, num bairro tranquilo, com mesinhas do lado de fora e cheiro de pão fresco misturado com café passado na hora. Rafael chegou antes, escolheu uma mesa na sombra e estava com 2 cafés já pedidos quando ela chegou, porque havia perguntado antes como ela gostava. Um detalhe pequeno, mas Beatriz ficou parada por um segundo quando viu aquilo. Adriano nunca havia pedido o café dela. Em 15 anos de casamento, ela sempre havia pedido o café dos 2. Sempre havia pensado no dele primeiro. E ele nunca havia notado, porque nunca havia precisado notar. Tudo simplesmente aparecia, como se brotasse do ar, como se o cuidado dela fosse parte da decoração da casa e não o trabalho diário de uma mulher inteira. Sentou-se, agradeceu, e os 2 ficaram 2 horas naquela mesinha, conversando sobre coisas grandes e pequenas, sobre perdas e recomeços, sobre o que a vida ensina quando decide ser dura. Rafael contou sobre a esposa que havia perdido alguns anos antes, não com dramatismo, mas com a serenidade de quem já fez as pazes com a dor, de quem aprendeu que amar alguém não termina quando a pessoa vai embora, mas se transforma em algo que você carrega com leveza. Beatriz contou sobre os 15 anos que havia dado de si mesma sem guardar nada para si, não com amargura, mas com a clareza de quem finalmente entende o que aconteceu e não quer repetir. Eles não se tocaram naquele dia, não houve declaração, não houve beijo. Mas quando foram embora, Rafael disse, obrigado por confiar em mim com essa conversa. Não era uma frase bonita para impressionar, era verdade. E Beatriz sentiu a diferença, porque havia passado anos ao lado de um homem que dizia coisas bonitas que não tinham peso, e agora estava diante de um homem que dizia coisas simples que pesavam de verdade. Era exatamente o tipo de amor que ela merecia e que nunca havia recebido. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, o celular de Adriano tocou. Era Marcelo, seu amigo de longa data.
sócio numa das empresas parceiras. Adriano atendeu sem imaginar o que estava prestes a ouvir. Cara, Marcelo começou, e havia um tom estranho na voz dele. Não de preocupação, de admiração. Eu vi a Beatriz ontem num evento. Você sabia que ela está trabalhando no Grupo Veritas? Adriano ficou em silêncio. Ela estava... Cara, eu não sei como te dizer isso. Ela estava diferente. Muito diferente. Todo mundo lá ficou olhando. Os diretores da Henrique Sá ficaram uns 20 minutos conversando com ela. Ela é outra pessoa, Adriano. Adriano não respondeu. Eu precisava te contar, Marcelo disse. Porque, olha, não quero pisar em barra errada, mas tem gente perguntando sobre ela, e eu achei que você devia saber. A ligação terminou. Adriano ficou com o celular na mão, olhando para o jardim pela janela. As flores de Beatriz ainda estavam lá, mais vivas do que nunca, e pela primeira vez ele sentiu não apenas falta, sentiu medo. O medo de quem percebe, tarde demais, que deixou escapar algo que não volta. Adriano não dormiu bem naquela noite. Ficou virando de um lado para o outro na cama que antes era dos dois, olhando para o teto no escuro, tentando entender por que a voz de Marcelo ainda ecoava na cabeça dele horas depois da ligação. Ela estava diferente. Todo mundo lá ficou olhando. Do lado dele, Gabriela dormia pesado. O sono tranquilo de quem não carrega nada. Nem responsabilidade, nem culpa, nem a menor preocupação com o amanhã. O tipo de leveza que Adriano havia confundido com alegria quando a conheceu e que agora reconhecia pelo nome verdadeiro, indiferença. Adriano olhou para ela e pensou em Beatriz. Não queria pensar, mas o pensamento chegou antes que ele pudesse fechar a porta. Chegou com a força silenciosa das coisas que a gente tenta ignorar por tempo demais e que quando voltam, voltam maiores. Ele se levantou sem fazer barulho, foi até a cozinha, abriu a geladeira por instinto e encontrou o mesmo vazio de sempre. Fechou sem pegar nada. Ficou parado no escuro, com as mãos apoiadas na bancada fria, olhando para o jardim lá fora. A lua iluminava as flores. Elas continuavam lá, firmes, bonitas, vivas. Ela foi embora e as flores ainda estão de pé, ele pensou. E eu que fiquei? Porque parece que sou eu que estou murchando. Ficou parado ali por um longo tempo. Nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio da casa. Um silêncio que antes tinha cheiro de café, de comida, de cuidado, e que agora não tinha cheiro de nada. A semana seguinte trouxe o que ele menos esperava. Adriano tinha um grupo de amigos de longa data, homens com quem jogava tênis nas manhãs de sábado, com quem compartilhava almoços de negócios, com quem havia construído uma rede sólida ao longo de anos. Homens que conheciam Beatriz, que haviam sentado à mesa dela, comido a comida dela, recebido a hospitalidade dela em dezenas de ocasiões, que haviam elogiado o lar que ela havia construído, sem jamais perceber que era ela quem segurava tudo. Num almoço de sábado no clube, o assunto chegou sem que ninguém planejasse. Foi Henrique quem começou. Direto, sem rodeios, do jeito que sempre foi. Adriano, eu preciso te perguntar uma coisa. E vou ser honesto, porque você é meu amigo há muitos anos. Adriano ergueu os olhos do prato. A Beatriz. Vocês estão oficialmente separados? O silêncio na mesa ficou denso. Estamos, Adriano respondeu, com o cuidado de quem não quer mostrar o que está sentindo. Henrique trocou um olhar rápido com Marcelo. Depois voltou para Adriano. Eu vi ela semana passada, num jantar de negócios que eu fui com minha esposa. Ela estava lá representando o Grupo Veritas. Ele pausou. Cara, eu fico sem jeito de falar isso para você, mas seria desonesto da minha parte não falar. Fala logo, Adriano disse, a voz mais seca do que pretendia. Eu nunca vi a Beatriz assim. Henrique colocou o garfo na mesa, como quem precisa das mãos livres para dizer algo importante. Ela estava resplandecente. Essa é a palavra. Todo mundo na sala percebeu. 3 executivos me perguntaram quem ela era. Um deles me pediu o contato dela no final da noite. Pausa. E eu, sinceramente, precisava te perguntar antes de qualquer coisa. Você se importaria se eu... Não termina essa frase. Adriano cortou. Silêncio. Marcelo olhou para o copo. Ricardo, o mais quieto do grupo, olhou para a janela. Henrique sustentou o olhar de Adriano por um segundo e então recuou,
com a elegância de quem sabe quando parar. Tudo bem, Henrique disse. Não vou fazer nada sem falar com você primeiro, mas saiba que não sou o único pensando nisso. O almoço continuou. As conversas mudaram de assunto. Alguém falou de futebol, alguém falou de negócios. O garçom encheu os copos. Mas Adriano não ouviu mais nada. Ficou olhando para o prato pela duração inteira daquele almoço, mastigando a comida sem sentir o sabor, enquanto dentro dele alguma coisa ia desmoronando tijolo por tijolo. Os amigos dele, os mesmos que haviam batido palma quando ele assumiu o relacionamento com Gabriela, os mesmos que haviam ficado em silêncio educado enquanto ele expulsava a esposa de casa, agora estavam pedindo permissão para ir atrás dela. Ela havia deixado a casa dele e havia conquistado o mundo em seguida. Adriano saiu do clube antes dos outros. Disse que tinha compromisso. Não tinha. Entrou no carro, ligou o motor e ficou parado no estacionamento por vários minutos sem ir a lugar nenhum. Com as mãos no volante e os olhos em nenhum ponto fixo, sentindo o peso de uma verdade que havia tentado enterrar desde o fim de tarde, em que havia apontado o dedo para a rua enquanto a chuva caía. Ele havia cometido o maior erro da própria vida. E o mundo estava começando a mostrar isso a ele, devagar, sem pressa, com a crueldade silenciosa das coisas que são justas. Beatriz não sabia de nada disso. Naquela mesma manhã de sábado, ela estava sentada na varanda da casa de Conceição, com uma xícara de café nas mãos, de cabelos soltos, lendo um livro que Rafael havia recomendado numa das conversas deles. O sol batia de lado, o bairro estava tranquilo, e havia um pássaro insistente cantando em alguma árvore próxima. Era uma cena simples, mas Beatriz estava inteira dentro dela. Não estava pensando em Adriano. Não estava repassando o passado. Não estava planejando vingança. Não estava esperando que o mundo fosse justo com ela. Estava apenas ali, presente, tranquila, viva de um jeito que havia esquecido que era possível. O celular vibrou. Era Rafael. Bom dia. Você toparia uma caminhada no parque hoje à tarde? Tem uma trilha que eu quero te mostrar. Beatriz sorriu, antes de perceber que estava sorrindo. Conceição, que estava regando as plantas do lado de dentro e observava tudo pela janela como quem assiste ao melhor filme da própria vida, murmurou para as flores. Vai lá, minha filha, vai lá. A trilha que Rafael havia mencionado ficava num parque preservado nos arredores da cidade, com árvores antigas, chão de terra batida e um silêncio de mato que parecia existir num fuso horário diferente do mundo lá fora. Eles caminharam lado a lado, sem pressa. Rafael conhecia o nome das árvores. Parava de vez em quando para apontar algum detalhe. Uma planta específica, um pássaro pousado num galho alto, uma formação de pedras que ficava quase escondida entre as raízes. Havia nele uma curiosidade pelo mundo que Beatriz achava cada vez mais rara. A curiosidade de quem ainda se espanta com as coisas pequenas. Você conhece muito sobre natureza, ela disse. Meu pai me ensinou. Ele dizia que quem aprende a prestar atenção nas coisas pequenas nunca perde as grandes. Beatriz ficou em silêncio por um momento, caminhando. Eu passei muito tempo sem prestar atenção em mim mesma, ela disse, sem saber bem por que estava dizendo aquilo ali, no meio daquele mato, com folhas secas estalando sob os pés. Eu sei, Rafael respondeu. Simples, sem drama. Sem a pretensão de quem quer consertar o que não é seu para consertar. Chegaram numa clareira com um banco de madeira velha que alguém havia instalado ali há muito tempo. Sentaram. A copa das árvores filtrava a luz do sol em fragmentos dourados que pousavam no chão de terra. Rafael, ela disse, por que você é assim? Ele virou o rosto para ela. Assim como? Assim. Ela gesticulou vagamente, sem conseguir encontrar a palavra exata. Calmo, presente, sem querer nada além do que o momento oferece. Ele pensou antes de responder. Porque eu já tentei controlar coisas que não eram para ser controladas. E aprendi que a vida que você força não tem o mesmo gosto da vida que você simplesmente vive. Beatriz olhou para ele por um momento longo e sentiu algo se assentar dentro dela. Não era paixão com pressa. Era algo mais sólido. O reconhecimento de que havia encontrado alguém que havia passado pela dor e havia saído do outro lado sem amargor.
Alguém que entendia, sem precisar de explicação, que algumas feridas precisam de tempo e não de remédio. Alguém que não queria ocupar o espaço dela, queria caminhar ao lado. Quando voltaram para o carro, no final da tarde, Rafael abriu a porta para ela. Outro gesto pequeno. Mas Beatriz entrou naquele carro com o coração mais cheio do que havia estado em muito tempo. E com a certeza silenciosa de que estava no caminho certo. Não porque alguém havia validado isso, mas porque ela mesma conseguia sentir. De volta à cidade, Adriano estava tendo a pior discussão desde que Gabriela havia chegado. Havia começado por causa de uma conta não paga. Gabriela havia usado o cartão que ele havia disponibilizado para despesas da casa e havia gasto uma quantia considerável em coisas que não tinham nada de necessário. Quando Adriano confrontou, ela se defendeu com uma desenvoltura que deixou ele sem resposta. Você disse que eu não precisava me preocupar com dinheiro. Eu disse que as contas da casa estavam cobertas. Não que você podia gastar sem limite. Isso é mesquinharia da sua parte. Adriano olhou para ela. Havia uma época em que aquele sorriso de Gabriela o desarmava completamente. Havia uma época em que a leveza dela parecia liberdade. Tão diferente da seriedade responsável de Beatriz, tão diferente do peso de uma vida estruturada e planejada. Ele havia confundido irresponsabilidade com espontaneidade. Havia confundido superficialidade com alegria de viver. E agora estava pagando o preço dessa confusão todos os dias. Beatriz nunca precisava de limite, ele disse, sem perceber que estava pensando em voz alta. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Gabriela abaixou o celular. Pela primeira vez em muito tempo, olhou para ele de verdade. Você acabou de me comparar com a sua ex-esposa, ela disse. Eu só disse que... Eu ouvi o que você disse. Ela se levantou do sofá, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Adriano ficou sozinho na sala. O silêncio voltou. Aquele silêncio específico daquela casa que havia perdido a alma quando Beatriz saiu. Ele ficou ali parado, sem ligar a televisão, sem pegar o celular, sem fazer nada. Apenas sentado no meio do vazio que havia escolhido. E então, quase sem querer, os olhos foram para a estante da sala. Para o lugar onde havia uma foto dos dois, ele e Beatriz, tirada alguns anos antes de tudo desmoronar. Ele não havia tirado a foto do lugar. Havia simplesmente parado de olhar para ela. Mas agora estava olhando. E o que viu no rosto dela naquela foto, a leveza, o brilho, a mulher inteira que havia ao lado dele sem que ele houvesse dado o menor valor, pesou nele de um jeito que nenhuma palavra conseguia descrever. Ele havia tido aquilo. Havia descartado. E agora os próprios amigos estavam pedindo permissão para tentar conquistar o que ele havia jogado fora. Que tipo de homem faz isso? Ele pensou. E a resposta, por mais que tentasse fugir dela, era a única que existia. O tipo de homem que merece exatamente o que tem agora. Naquela noite, Conceição encontrou Beatriz na varanda, olhando para as estrelas, com uma expressão que a vizinha nunca havia visto nela. Não era tristeza. Não era euforia. Era paz. Você tá bem? Conceição perguntou, sentando ao lado dela. Beatriz virou o rosto e disse, com uma voz que vinha de um lugar fundo e seguro dentro dela. Estou, Conceição. Pela primeira vez em muito tempo, estou de verdade. A velha senhora pegou a mão dela, não disse nada. Porque algumas coisas não precisam de palavras. Precisam apenas de testemunha. Gabriela voltou 2 dias depois. Adriano abriu a porta e ela estava ali, com a mesma bolsa de sempre, e um sorriso que ele já havia aprendido a ler. O sorriso de quem sabe que vai ser perdoada porque sempre foi. Ela entrou sem pedir licença, jogou a bolsa no sofá, foi para a cozinha beber água e se comportou como se não houvesse saído, como se a discussão não houvesse acontecido, como se 2 dias de silêncio fossem simplesmente uma pausa entre um capítulo e outro de uma história que ela controlava sozinha. Adriano ficou parado na sala observando tudo aquilo e percebeu, com uma clareza que doía, que não havia dito nada para impedi-la de entrar. Não porque a amava, mas porque havia se acostumado a não saber mais o que queria. E o vazio de não saber é perigoso, porque aceita qualquer coisa que apareça para preenchê-lo. Naquela noite, deitado no escuro enquanto Gabriela dormia ao lado com a desenvoltura de sempre, Adriano ficou olhando para o teto
E pensando numa coisa que Henrique havia dito no almoço do clube, quase de passagem, quase sem querer. Ela estava resplandecente. Resplandecente. Ele fechou os olhos e viu Beatriz saindo pela porta daquela casa encharcada, de mala na mão, com o cachorro ao lado, a chuva caindo, e aquela frase que ela havia dito antes de virar as costas. Você não está me expulsando de uma casa. Você está se expulsando de uma vida. Ele havia achado que era orgulho ferido. Havia achado que era o tipo de coisa que as pessoas dizem quando estão com raiva e querem parecer maiores do que se sentem. Mas não era. Era uma profecia. Enquanto isso, na casa de Conceição, Beatriz estava descobrindo o que significa reconstruir não apenas uma vida, mas uma identidade. Havia semanas que ela acordava com propósito. Havia semanas que cada manhã tinha sabor diferente da anterior. Não porque as coisas eram perfeitas, mas porque eram dela. Cada decisão tomada com a própria cabeça. Cada conquista colhida com as próprias mãos. Cada noite encerrada com a sensação de que havia avançado, mesmo que poucos centímetros, em direção a uma versão de si mesma que havia ficado guardada por 15 anos, esperando ser chamada de volta. No Grupo Veritas, sua promoção havia sido formalizada. Na primeira reunião que conduziu como coordenadora administrativa, ela chegou cedo, organizou os materiais, esperou a equipe chegar. Havia 7 pessoas naquela sala. 7 pares de olhos que